Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem negociações para repatriar jogador formado no Flamengo. Você vai lembrar dele, Matheus França, atacante de 21 anos de idade, chegou a ser titular do Fla na temporada de 2023, quando foi vendido para o Crystal Palace, então de John Textor. Operação de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Só que dores nas costas e lesões também na coxa impediram que o atleta performasse e tivesse papel de destaque no Crystal Palace. Recentemente, no final de semana passado, Crystal Palace disputou uma final de Supercopa lá na Inglaterra e o Matheus nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. O Crystal Palace acabou se sagrando campeão em cima do Liverpool. Diante desse cenário, o Cruzeiro procurou os representantes do Matheus França e abriu negociações para um empréstimo de uma temporada. O Crystal Palace não coloca obstáculos, mas agora quer entender as condições do negócio para eventualmente formalizar um empréstimo com opção de compra. Jogador que desde que foi contratado no Crystal Palace há 2 temporadas, disputou apenas 19 jogos com 1 gol e 1 assistência. Sobre Sinisterra, o atacante colombiano de 26 anos de idade, que pertence ao Bournemouth, negociação avançada. A expectativa do Cruzeiro é de que o Sinisterra possa ser anunciado ainda nessa semana. Chegou a hora do pacotão de notícias do Cruzeiro. Matheus França, meio atacante, 21 anos, jogador que está no Crystal Palace da Inglaterra. Esse atleta foi oferecido ao Cruzeiro. Exatamente, Pansieri. O nome do Matheus França entrou na pauta do Cruzeiro, no Cruzeiro que segue na busca do mercado da bola, porque é um jogador que tem 21 anos, surgiu como uma grande promessa do Flamengo, foi comprado pelo Crystal Palace em 2023, mas ali ele teve muitas lesões, teve dificuldades para se firmar. O clube gosta dele, o clube acredita no potencial dele, não quer vendê-lo nesse momento, procura um empréstimo, e aí algumas equipes da Europa entraram na jogada, alguns times do futebol brasileiro também estão interessados nesse jogador, e o Cruzeiro foi um desses clubes aí a ter essas conversas, a sondar o atleta, que é um jogador que atua tanto de forma centralizada, pode jogar pelos lados e também até como um falso 9. Um jogador jovem que precisa nesse momento dar uma recuperada na autoestima, recuperar o ritmo de jogo, a sequência, por isso essa volta ao Brasil sendo cogitada. Entre aspas, vamos colocar assim, fazer o caminho que fez o Caio Jorge. Sim. O Caio Jorge veio para cá, voltou para o Brasil, é um jogador que tem um potencial enorme, um futuro promissor, e voltou para o Brasil porque lá na Itália ele não estava conseguindo jogar. Sofreu com lesões também. Mesma história. Mesma situação difícil. Então, é impressionante, né? Eu acho que isso também, viu, Lucas, conversando com algumas pessoas ligadas à fisiologia, à parte física, não sei se você concorda comigo. É que o atleta, às vezes, ele chega na Europa sem a condição física para isso. Então, assim, chega e aí enfrenta alimentação diferente, clube diferente, forma de trabalhar diferente, e acaba que o jogador machuca mesmo. O jogador sai muito cedo, por exemplo, o Matheus França, ele saiu do Brasil com 18, 19 anos. Sim. E pessoas ligadas ao atleta, que já trabalharam com ele, falam que ele é um menino super focado, é um menino que se inspira no Cristiano Ronaldo, trabalha muito essa parte física, mas mesmo assim sofreu com lesões. Então, o Cruzeiro tá bem definido esse padrão de atleta. O Sinisterra, né? 26 anos, colombiano. É um jogador que o Cruzeiro ainda não jogou a toalha para falar assim, não vem. Eu acho que, como eu disse na turma do bate-bola, é uma negociação que também chama atenção, porque todos os atletas têm uma característica, Lucas. O salário é um pouco mais... Sim. Né? Rechonchudo. É aquele salário mais... Libra, né? Uma grana, libra. E aí tem muita coisa que tem que ser levada em consideração e isso tudo é colocado em contrato. Por esse motivo, não dá para cravar, o Sinisterra vai ser jogador do Cruzeiro. Tem um caminho que pode levá-lo ao Cruzeiro. Eu achei legal uma coisa sobre o Sinisterra. O Pedro Júnior, ele não negou. Sim. Ele não falou assim, gente, não tem nada a ver não. Porque eu acho, conhecendo o Pedro Júnior, conhecendo a turma do Cruzeiro, se não tivesse nada, eles falam, gente, não tem nada disso não.
Mas o que aconteceu? É um atleta que não é uma negociação fácil, retornar para a América do Sul, e tem um caminho que ontem eu fiquei muito pensando no que você disse. E talvez até essas lesões que atrapalharam o jogador sejam também motivo para ele voltar para o futebol da América do Sul, para retomar essa caminhada, que é também o que acontece com o Matheus. Exato, e aconteceu, como você disse, com o Caio Jorge. É um jogador que, se não fossem as lesões, provavelmente estaria muito mais valorizado e aí não entraria nem na pauta do Cruzeiro, né? Seria atleta para ser negociado com Inter de Milão, Milan, Manchester Concordo. City, talvez, dar o que ele passa maior na carreira. Então, tudo é contexto, né, Panceira? Tudo é contexto no futebol, mas, de fato, essas questões financeiras, salariais, são, hoje em dia, né, os números cada vez mais inflacionados. Nossa, cada vez. Eu falava com uma fonte mais cedo. Aliás, falávamos, né? Você e eu com essa fonte mais cedo. E o que ela disse para nós dois é que hoje qualquer atleta é uma grana que é fora do comum, né? Então, o mercado está inflacionado e qualquer atleta realmente é bastante caro. Vamos. Bora falar agora sobre o Cruzeiro que reabriu conversas por Matheus Gonçalves, meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Flamengo. Você vai lembrar, o presidente BAP do Flamengo e o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, haviam se acertado para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros. Quando o Cruzeiro preparava o depósito do dinheiro, o BAP pediu para avisar que o negócio estava desfeito. Enorme pressão entre torcedores do Flamengo e o rubro-negro decidiu cancelar o negócio. A pedida passou a ser muito mais alta, existia a possibilidade de o Matheus Gonçalves passar a ser mais utilizado pelo Felipe Luiz ou então se mudar para o CSKA da Rússia. Acontece que o Felipe Luiz não tem escalado o Matheus Gonçalves e a oferta do CSKA acabou por não se confirmar. Diante desse cenário, Cruzeiro reabriu conversas e tenta convencer o Flamengo a fazer ou a aceitar uma proposta próxima desses 3,5 milhões de euros. Só para registrar, desde o fim da Copa do Mundo de Clubes, o Matheus Gonçalves esteve em campo em apenas 4 vezes. Se a gente for levar em consideração o recorte dos últimos 5 jogos, uma única aparição, foram 58 minutos, quando o Flamengo utilizou um time reserva contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Coloca o Pedro Júnior aí, bonito, vistoso, com ele falando sobre o Cine... aliás, eu estava, antes de entrar aqui no estúdio agora há pouco, falando com uma pessoa do Cruzeiro, e falei assim, só me atualiza essa situação do Sinisterra. Não é uma grande novidade, mas para alguém pode ser. Para alguém pode ser. Eu vou contar depois que o Pedro Júnior falar. Roda aí, André. A gente trabalha na nossa parte de mercado bem em sigilo, bem interno, com a participação intensa do Mr. Leonardo Jardim. É um jogador interessante que está dentro de um planejamento, mas que a gente só fala em nomes quando tiver assinado, concretizado, para não ter nenhuma interferência. Ó, a informação que eu tenho, que eu acho que alguns outros colegas já deram, mas para quem não sabe, é que o Cruzeiro já está trocando documentos na negociação pelo Sinisterra. Aí eu disse, tá, mas trocando documentos, eu início sim, as negociações avançaram e etc e tal. Porém, fez uma ressalva que eu vou ler agora para vocês aqui. Pode ser meio que Pode ser que, eu vou mandar isso para o HG, que ele já fala lá que se der merda, pelo menos não é culpa nossa. Pode, mas acredito que não. Isso aqui, ó. Negociação muito difícil porque muitos clubes estão querendo o Sinisterra. Mas estamos trocando documentos. Não, mas você já está trocando documento, você está na frente de todos. Tá na frente de todos. Cara, mas tem um detalhe. O São Paulo estava na frente do Fluminense. Isso. Mas já estava trocando documentos? Mas já estava trocando documento? Cara, já estava dando como certo. Faltava só a assinatura do contrato por parte do Então, mas Atlético não estava e tudo do aqui? jogador. Não estava tudo aqui? Mas... Se apurou como São Paulo, Thiago. Não adianta. Então, estava tudo mas aqui. Não adianta. Antes de assinar... Não, antes de assinar, para mim é papel. Para mim é papel. Então, quando tá tendo papelada sendo trocada, mas deixa eu falar um negócio. Mas a gente fala documento, Minutinha. Thiagueira. Não, é que você pega, por exemplo, é uma troca de documentos, eu te mandar um e-mail perguntando se você tem interesse de negociar o seu jogador. Isso aí não. Troca de documentos. Você enviar a proposta formal, proposta tem que ser formal, papel timbrado. Troca de documentos. Se você começar a discutir questões já do contrato do atleta, por exemplo, aqui... E clube entre só clube. Que, velho,
pra rescindir Enquanto lá e não tiver acertar tudo aqui. assinado, Esse é o ponto. não tem como. Esse é o o ponto. Matheus Pereira estava com todos os documentos e não foi para a Rússia. Não, foi fazer o Mateus. exame. Não, o Matheus fez exame, pô. Matheus fez exame. Então, assim, não dá para acreditar 100% em jogador de futebol. Mas dá pra dizer que o empresário de Cruzeiro futebol. tá avançado na frente dos outros. Tá Bem avançado, tá avançado. A negociação em andamento, etc e tal. E tem um outro jogador, até o Valu trouxe isso agora há pouco lá na rádio. Não, fui até mal interpretado, HG. Por mim ou por todo mundo? Não, já teve repercussão, já né, Valu? teve repercussão. repercussão. É. Então, por favor, Porque então o que retrate. acontece? O Cruzeiro, eu não tenho acesso a essa lista, mas o departamento de scout, juntamente com o Pelaipe, o Pedro Júnior, mais o Jardim, existe uma lista de jogadores. Lista essa a qual o Matheus Gonçalves fez parte, estou falando fez, apesar, o Thiago trouxe uma informação agora, daqui a pouco ele deve falar novamente, fez porque acabou não avançando naquele momento a negociação, a qual fizeram parte o Matheus Gonçalves, o Sarmiento, o Gabri do futebol português. Esses atletas fizeram parte. Existe uma lista de jogadores que está sendo trabalhada pelo scout. O que eu disse é que a minha impressão é que o Cruzeiro conseguindo fechar com o Sinisterra pode ser, é uma impressão minha, não é informação, tá? Pode ser que, de repente, o outro atacante que o Cruzeiro procura, afinal de contas, são 2 pontas falados pela diretoria, pelo Pelaipe, pelo Jardim, pode ser que esse outro ponta não demore tanto a chegar, por outro motivo. Além da necessidade extrema, a janela está acabando, 2 de setembro. Mas tem gente que pegou e falou, olha, o Valu sabe de um... Não, gente, não sei. Não tomem a minha impressão como informação e saiam espalhando isso de maneira irresponsável. Não, HG, nós somos responsáveis pelo o que a gente fala. A interpretação das pessoas de forma errônea é por parte delas. E tá tudo bem, é do jogo. Agora, isso é muito ruim quando é gente que realmente a gente sabe que tem vários aí querendo fomentar, né? São aqueles que vivem de fake news, aqueles que vivem de mentira. Aí é diferente. Pode acontecer uma interpretação errada, claro, todos nós somos seres humanos. Mas a gente sabe que tem gente que tá doido para achar um pedacinho de pé de milho nascendo para falar que é pêssego. Aí não dá, né? Não dá, né? Até porque milho só no sanduíche, na pizza. Na comida, no molho de carne moída, não. Irmão, na sua comida, você é chato pra caramba. Carne moída e botar milho no molho, por favor, é chato pra me caramba. tira desse cardápio. Nossa, aí. é chato demais. Milho no molho, sou pintinho pra ficar comendo milho. Olha aqui, aliás, o milho cozido é bom. Não, é ruim. Calma, você tá nervoso por quê? Perguntei aqui agora com a pessoa do Cruzeiro sobre a volta da carga pelo Matheus. Você quer fazer a informação, cacete? Eu tô falando aqui, você tá atropelando. Tô perguntando. Então dá a sua informação aí. Não, então a informação que eu tenho é que o negócio poderia voltar porque existe um incômodo por parte do staff do jogador com o fato dele hoje ser utilizado na equipe sub-20. Por que desse incômodo? Porque quando o Cruzeiro chegou a um acordo com o Flamengo lá atrás, o Flamengo recusou e o jogador teve oportunidades no time principal. No entanto, no fim de semana passado, dia 9 de agosto, não sei que dia que deu, foi sábado eu acho, num jogo do Flamengo ele voltou ao time sub-20. E aí o staff do jogador está tentando a saída dele por lá e gostaria de vê-lo aqui em Belo Horizonte. E o Cruzeiro já tinha deixado claro que no eventual volta das conversas com os mesmos moldes da negociação anterior, o clube toparia. Aí, semana passada, eu perguntei para uma pessoa do Cruzeiro se poderia acontecer. Essa pessoa me falou, futebol dinâmico, vocês lembram? Sim. Aí agora, enquanto eu falava aqui, eu mandei uma mensagem para uma pessoa do Cruzeiro perguntando se teve mais algum avanço e tal com respeito ao Matheus Gonçalves. E essa pessoa falou absolutamente nenhum movimento envolvendo o Matheus Gonçalves agora. Então, não tem nada, porque o Valu sugeriu em cima de declarações de gente do Cruzeiro que além do Sinisterra, outro jogador poderia. E eles querem 2, o pessoal da boca do Pelaipe. O Pedro falou aqui. O Pedro falou aqui. Não, e o Pelaipe confirmou, parece que lá na o Pedrinho sede, também falou isso. Pois então não é novidade para ninguém isso. São 2 nomes. Só que o Matheus Gonçalves, agora me disseram que não tem nada em andamento, mas me confirmaram que o negócio pelo Sinisterra, de fato, avançou. Então, são as informações que vão chegando aqui e a gente vai repassando. Para alguns é novidade, para outros, peronomútil. Entenderam? Basicamente é isso aí.